Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira e véspera de rodada decisiva, e principalmente para o Internacional, que joga a possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio pegando também um adversário direto, que ocupa a terceira posição, que é o Atlético Mineiro. Ou seja, então, jogos decisivos importantes aí para a dupla Grenal, com objetivos aí, né, de G4 e até de título do campeão brasileiro. Embora o Grêmio tenha a decisão, né, da Copa do Brasil, isso aí também as datas indefinidas ainda, ou pré-definidas, mas tudo em função da decisão da Libertadores da América, jogo que envolve também o Palmeiras, que decide a Libertadores e também a Copa do Brasil. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claronet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco. Manda a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta. É importante que você ainda compartilhe aí, né? Seus grupos, peço que os amigos também compartilhem, para que aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV passem a conhecer. Essa emissora completou recentemente 2 anos e meio no ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram da RDC também, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação, é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição, 67 anos, né? Tem à frente aí nosso amigo, diretor-presidente, Cláudio Beer. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só do que mais do que centenária. Esse ano completa 108 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. E Senai, está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje com Nilton Drummond, mais conhecido como Chumbinho. Como é que o Pelaipe chamava lá no Vasco, né? Não, de Nilton. Lá não era Chumbinho, lá era Nilton Drummond. Lá era Nilton Drummond. Era Nilton? Nilton, tá certo. Caco da Mota, e recebendo hoje aqui com muito prazer, com muita satisfação, Jorge Avancini, que é o vice-presidente de marketing, né? Que assumiu recentemente com a nova diretoria do Internacional, à frente com a presidência o Alessandro Barcelos, agora para o próximo triênio, né? O Inter que, olha, está invicto esse ano aí, né? A direção parece que entrou bem com o pé direito. Boa noite, Avancini, prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela presença. Obrigado, Cadu, um abraço ao Nilton. O Nilton. Boa, Avancini. Né? E é um prazer estar com vocês, vamos bater um papo gostoso aí. Beleza, vamos falar de futebol, mas vamos falar dessas questões do marketing. O futebol hoje depende muito disso, né, Avancini? Sem dúvida, né? Hoje eu acho que a gente vive uma nova realidade, a pandemia trouxe algumas coisas que se consolidaram, principalmente as redes sociais, e hoje não tem como você não falar mais com o teu torcedor, né? A tecnologia tudo te permite você estar próximo dele em qualquer lugar do mundo. E temos que trabalhar para isso, por isso que a gente quer ser o clube mais digital do Brasil, né? E vamos brigar por isso. Com uma campanha aí, tem uma campanha de 200 mil sócios. Não, vai começar. Na realidade, a gente está começando a tomar pé da situação e a ideia é chegar até o final da gestão nos 200 mil, né? 200 mil sócios, dobrar. Hoje são 112, 115, com uma inadimplência em torno de 25%. E tentar esse desafio de novo, chamar a torcida, que nos atendeu lá na época do centenário, quando a gente bateu o recorde do Brasil e da América do Sul, nos colocou em sexto do mundo na ocasião, e agora chegar a esse número tão desafiador em um momento importante. Eu acho que... Chegando a esse número, voltará a ser o primeiro no topo, né? Com certeza, né? E aí, sem dúvida, com os resultados de campo ajudando, como estão ajudando aí no fundamental, né? Maravilhoso. Vamos ver amanhã e domingo. Bom, vamos falar nisso, Internacional amanhã, vamos começar pelo Internacional, a gente fala do Grêmio também depois. Internacional que dá para dizer, Avancini, Caco e Nilton, que é difícil, rapaz. Essa semana, nós temos semana de Grenal, né? Semana de Grenal, olha... E o Chumbinho até viveu e vive muito tempo no vestiário. Eu quero saber se tem como, mesmo tendo um jogo importante amanhã, um jogo decisivo, tem como tu não já pensar num Grenal no próximo final de semana?
Não. Tem como separar? O pensamento está... Não, tá completamente separado o pensamento. Tem como separar isso? Completamente separado. O pensamento é no São Paulo amanhã. Tem a menor dúvida. Tem como, tem que pensar no São Paulo. Tem, aquela história do jogo a jogo. O discurso é esse, mas internamente... Não é do jogo a jogo. Vamos lá, vamos te dar uma chance. Se o Internacional não tivesse na condição que está, ou seja, o jogo de amanhã contra o São Paulo é um jogo que, se o Internacional vencer, passa a liderar o campeonato. E aí o Grenal se torna, além de ser Grenal, extremamente decisivo. Agora, se o Internacional está numa situação de 8º colocado, aí o Grenal já tinha um peso, entendeu? Porque o jogo do São Paulo ia passar batido. Esse é um jogo que ia passar... Não que fosse passar batido, mas o Internacional vai jogar com o São Paulo, mas já pensando no Grêmio do fim de semana. Mas como o jogo de amanhã vale 6 pontos, né? Como se diz, não passa na cabeça de ninguém a questão Grenal. O Grenal vai passar a partir de quinta-feira, ou quarta-feira à meia-noite. É que o Inter vai para o Grenal também com uma pressão. É evidente que um resultado negativo amanhã passa a ser outra situação. Acho que um empate até não é um mau resultado para o Internacional. É evidente que a vitória, tu vem para o Grenal. Mas o Inter vem com uma pressão muito grande, ou seja, o Inter não vence há 11 Grenais. O Grenal é só depois do São Paulo, o jogo é contra o São Paulo. Vamos falar de São Paulo. É que a melhor estratégia do Grenal é ganhar, do Inter do Grenal é ganhar do São Paulo. Aí ele vai forte pro Grenal. Eu acho que tu tem que projetar, ou seja, claro que o ideal são 6 pontos, mas dentro, tu manter vivo é uma projeção de 4 pontos. Ou um empate amanhã, uma vitória no Grenal. Não. Ou uma vitória amanhã, um empate no Grenal. Cadu, qual é o campeonato que tu tá, Cadu? Eu estou fazendo a colocação para vocês. Tá bem, mas 100% de aproveitamento é que todos os clubes querem. Não é 100% de aproveitamento. Não, nesses 2 jogos... O jogo é contra o São Paulo. Tem que focar no São Paulo e tentar ganhar do São Paulo. Bom, aí depois é Grenal. Aí depois o Grenal tem um peso de Grenal mais o resultado que aconteceu contra o São Paulo. Isso é tranquilo. Cadu, acho que a leitura do Chumim está perfeita. Nosso foco é amanhã. Esquece o resto. Depois que terminar amanhã à meia-noite, se ganhou, claro. Aí o foco é o Grenal, se empatou, que é um resultado também interessante. Né? Porque senão não tem, tu vai desvirtuar e não faz bem nenhum nem outro, nem o domingo, nem amanhã. Então o foco é amanhã. Como é que dá para projetar esse Grenal aí? Ou melhor, então vamos esquecer o Grenal, vamos aproveitar o jogo de amanhã também. É mais importante mesmo, mas é impossível para nós não pensar no Grenal, né? A gente sempre pensa da semana do Grenal. A gente projeta os 2 jogos, né, Cadu? Porque é importante. Eu vejo que, por outro lado, a gente está falando do Internacional, mas o Grêmio projeta um pouco mais o Grenal, eu penso. Porque o Grêmio tem uma outra competição que ele está na decisão. Não que ele pode abandonar o Campeonato Brasileiro, contrário disso. Mas é diferente. Por exemplo, o Grêmio tem o Jeromel praticamente pronto para o jogo de amanhã, mas certamente vai preservar para o Grenal. Ele está preparando o Jeromel para o Grenal. O próprio Matheus Henrique é dúvida do Grêmio, né? A gente está falando do Inter, mas tem essa questão. A gente não tem como não falar do Inter e do Grêmio nessa relação. Mas o jogo de amanhã... Até porque os dois têm objetivo. O Grêmio caiu na tabela, tem um jogo a menos, né? Em função dos resultados de ontem, a vitória do Palmeiras. E ontem o Palmeiras mostrou que não tem essa que está focado só não em Libertadores da América, não, né? Ontem mostrou que está focado, que quer brasileiro, que quer Copa do Brasil. Eu fiz uma projeção disso que tu estava colocando ali, Cadu, mais ou menos em resultados mais objetivos, assim, de favoritismo de todos eles no simulador. E coloquei empate num e vitória no outro. Tanto faz, o Inter ganhando do São Paulo ou ganhando do Grêmio, empatando um outro jogo, fazendo os 4 pontos. Lá na frente, isso vai comprometer a campanha do Internacional, porque o Palmeiras e o Flamengo, com o número de jogos que tem grande possibilidade de, nas últimas rodadas... Claro que isso é projeção matemática, não tem nada a ver com o futebol, com o jogo dentro de campo. Mas por isso que o jogo de amanhã é o crucial para o Internacional. E o São Paulo vem muito forte. Quando o time demora muito para não ganhar, chega em algum momento que ele vai estar mais forte, ele vai se reorganizando. O São Paulo não é um time fraco, mas ele está no melhor momento para o Inter matar o São Paulo, pelo menos nessa rodada. Só que ele vem mais forte. Certamente o Luciano volta, jogando com o Breno. Então é um grande jogo, é por isso que o Inter tem que se concentrar nesse jogo.
Esse jogo é muito equilibrado, São Paulo joga na sua casa, não tem torcida, enfim, mas é um jogo, é um grande confronto. E são retrospectos bem diferentes, né? O São Paulo ainda não venceu esse ano, não sei se sentiu. Mas o momento é do Inter. Deve ter sentido a eliminação na Copa do Brasil, o Inter ao contrário não, o Inter só venceu nesse ano, né? Se o Inter não pensasse tanto no jogo, ele ia projetar. Tu acredita que o Rodrigo Dourado, que tem cartão amarelo, vai tirar pé, vai jogar mais ou menos? O Vidal, que também tem terceiro cartão amarelo. Caio Vidal, Rodrigo Dourado e o próprio Cuesta na zaga. Cuesta. Eles não vão tirar o pé, eles vão jogar com tudo. Amanhã é decisão para o Internacional. Porque o que muda, o Inter virando o líder, ele passa a ser o alvo, mas ele ganha uma credibilidade, um momento, essa sequência de vitórias, que ele passa a ser batido não só no Campeonato Brasileiro, mas pelo próprio Grêmio, porque é um novo Internacional. É que a gente leva muito em conta todos os demais Grenais, mas eu acredito que é uma contagem do zero, é uma nova direção, é outro treinador, é o Abel, não é o... A gente pode dizer o seguinte, o Cudê não ganhou o Grenal, mas o Abel lá no passado já ganhou também. Então essa relação, nós vamos falar disso depois da rodada de amanhã. Se o Internacional perde o jogo, aí ele perde muita força para o Grenal. Acredito que sim. O retrospecto, conta esse tipo de retrospecto? No momento internacional, não tenha dúvida. O Abel, na sua coletiva, após o jogo contra o Fortaleza, a vitória, esse que não tem o que fazer, a não ser trabalhar no psicológico. A única maneira que ele tem que trabalhar no psicológico. Não tem o que fazer. Né? É exatamente em cima disso, ou seja, e ele também declarou, olha, o Internacional, e alertou o grupo, vocês vão passar a ser visados de maneira diferente agora, pelos adversários. Exatamente porque o Inter agora depende, para chegar ao título, que é o objetivo do Inter e dos outros, o Inter depende só dele. O Inter não precisa mais de outros resultados paralelos. Não, o Inter se ganhasse, claro, teoricamente ganhando todas, ele é campeão. Não, todas não vai ganhar, né, não cara? Não vai ganhar, mas teoricamente depende dele. Aí na relação, alguém também vai perder ponto, Cadu. Alguém vai perder, o Palmeiras vai enfrentar o Atlético, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, eles vão se cruzar, sim, alguém vai tirar ponto de alguém também no confronto direto. Amanhã tem um confronto, ou seja, Grêmio e Atlético. O Grêmio e Atlético Mineiro, né? Pois é. Qualquer resultado, vitória do Atlético, joga o Grêmio para baixo, querendo ou não, o Grêmio está ali na briga mais para trás, mas tá. Se o Grêmio joga o Atlético para baixo, complica, o Atlético tem menos jogos. E se os dois empatam também, por isso que se o Inter ganha, ele deixa a responsabilidade para os outros, ele assume a liderança, agora é com vocês que vão ter que fazer a parte de vocês, pelo menos nessa rodada. Aí nas outras ele vai mais tranquilo. Até não sei se, por jogar em casa, o próprio empate no Grenal vai ficar aquele gostinho para o Inter e para essa discussão nossa de que, de novo não ganhou. Mas lá na frente, dependendo dos resultados, rodada a rodada, o importante é o Internacional estar na frente. É isso que importa. Mas e por isso que eu digo, porque por isso que depende dele. Não é mata-mata. A gente está falando aí, o Abel mudou completamente, né? Tu que assumiu agora, o Chubinho foi campeão, né? Foi campeão com o Abel, né? E se olhar a estatística, essa história de pai e filho, se retrospecto, não sei se retrospecto conta ou não conta, né? Mas o Inter em momentos decisivos, como esse, isso aí foi em 2006 também, aquela vitória lá no Morumbi, depois 2010 teve confronto com o São Paulo, e o Inter sempre foi, né, vencedor em momentos decisivos com esse com o São Paulo. Não sei se conta isso no retrospecto ou não conta. Em jogos com essa envergadura, nos últimos anos, o Internacional venceu o São Paulo. Em jogos que tinham importâncias, como a final da Libertadores de 2006 e a semifinal de 2010. Tiveram outros jogos aí no meio do caminho. Sim, especificamente nesses dois momentos, onde o Inter chegou ao título, nos dois títulos de Libertadores. E esse jogo de amanhã é um jogo muito parecido com aqueles, né? Que decidiam era o primeiro jogo e o outro era o jogo já que decidia quem ia à final, que acabou sendo Internacional com o Chivas, do México. Então, o jogo de amanhã tem essa... E é ali que o Inter já estava garantido no Mundial, até porque o Chivas não era um convidado pela regra da Conmebol, os mexicanos não vão. Viu como é bom aqui, o nosso internauta também, aqui nas redes sociais, eles participam fazendo o programa duplo e eles acabam, olha aqui, ó, o que diz o Rafael Bandeira, não é o Rafael Bandeira do Santos, não deve ser Rafael Bandeira. Boa noite, pessoal, a má fase do São Paulo acaba amanhã.
É isso que o São Paulo joga, Então é o exatamente Rafael isso. Bandeira do Santos. Rafael Bandeira é gremista, esse aí. Que é gremista é. E o São Paulo joga exatamente nisso, ou seja, precisa de uma vitória exatamente para, né, acabar com essa má fase. Mas o Sérgio Rite Moreira, olha, aí responde. Aí ele responde, mas o Inter ganha amanhã e também ganha o Grenal. Vamos ver a sequência de vitórias do Abel, né? O Abel assumiu com aquela situação complicada, uma situação completamente atípica, né? Porque um treinador sempre vem e assume quando a situação está ruim, né? Para mudar. E ele assumiu numa condição que o Inter era líder do Campeonato Brasileiro, era classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil. Olha aí, ó, 2006, hein, Chumbi? Essa tu estava nela, né? Hein? Olha aí, ó. Foram os jogos aí 2020 e 2021, né? As vitórias do Abel. Botafogo, Palmeiras, aqui jogo Bahia, o Ceará, Goiás e Fortaleza. Ou seja, são 6 vitórias consecutivas do Abel, repetindo o que o Inter tinha feito há 15 anos atrás com o próprio Abel. Essa sequência de vitórias aí. E a Só o Botafogo se apresenta nas duas. Só o Botafogo se apresentou. situação do Botafogo. E a vitória mais 2006 teve o Grêmio também. A vitória importante é a do Palmeiras, porque é muito difícil o Palmeiras não tirar ponto dos outros, de qualquer time do futebol brasileiro hoje, né? Tu vê como foi difícil o jogo, o Grêmio jogou bem no segundo tempo, mas não ganhou do Palmeiras. O Corinthians estava, o Corinthians está bem, tomou uma sapatada. O Corinthians está bem muito pela mídia, né? Porque olha os adversários do Corinthians. Aí, pô, Não, esse Corinthians fez 4-0 do Fluminense, 4 ou 5? 5-0 5-0 no Fluminense, né? Ou seja, aí o Corinthians já estava se posicionando, a vaga na Sul-Americana, Libertadores. Já está brigando, vai brigar por vaga na Libertadores. Aí, ontem do Palmeiras, por isso que eu disse, olha, quem está achando que o Palmeiras só vem pensando em Libertadores da América está redondamente enganado. Ontem o Palmeiras deu o recado. Olha, vencer. E é um clássico, né? É um clássico, um grande clássico paulista. Ou seja, fazer 4-0 mostrou que quer o brasileiro também. E tem jogos a menos, o Palmeiras tem jogos a menos, né? Então também pode chegar na parte de cima aí. O Palmeiras tem a vantagem sobre a maioria. O Palmeiras é mais ou menos que nem o Flamengo. Ele tem plantel, né? Olha aqui, olha quem se manifestou aqui, Julinho. Olha aqui, ó. Sérgio Vaz. Serginho. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora o goleiro do São Paulo não é mais o Rogério Ceni. Serginho. Não vai entregar. Não, porque aqueles que não sabem ficou caracterizado. Foi o gol do Fernandão, né? Foi o gol do Fernandão quando... Foi um escanteio, né? E ele soltou, defendeu, soltou e aí o Fernandão acabou. O Fabiano Heller dá um toque e o Fernando faz o gol. Bom, mas o Grêmio, Caco, o Grêmio tem esse jogo, o Grêmio também. O Grêmio tem esse foco aí da Copa do Brasil. Decisão da Copa do Brasil, né? Mas não sabe, né? É evidente que a projeção é de vitória, conquistar. O Grêmio vai chegar ao seu 6º título, vai se igualar ao Cruzeiro aí, ex-campeão em termos de Copa do Brasil. Mas tem aquela situação, e se não ganha? Hoje o Grêmio está numa pré-Libertadores, né? Vai querer vaga direta, porque a pré-Libertadores esse ano, logo em seguida, tu vai estar disputando a pré-Libertadores. Né? Então, tu termina uma competição, começa o Campeonato Gaúcho também, pré-Libertadores. O Grêmio também pensa... Então, esse jogo do Grêmio amanhã é um jogo-chave também. O Grêmio também tem uma sequência de 2, assim, adversários que estão... O próprio Inter depois, né? E o Atlético Mineiro, que está ali na briga também. Mas o Grêmio nunca vai dizer isso, mas eu tenho a impressão, ouvindo a notícia, a possibilidade de escalação, o Grêmio vai com tudo contra o Atlético Mineiro, tudo. Mas como ele tem a Copa do Brasil, na cabeça do Grêmio, assim, ó, se dá alguma coisa, um resultado ruim contra o Atlético Mineiro, eu tenho o Grenal para me estabelecer dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é muito confiante contra o Inter. E a autoestima do Grêmio por um Grenal é outra, né? O Grêmio tem muita confiança contra o Inter. Em função dessa invencibilidade aí. Então eu penso que tem esse objetivo, assim, o Grêmio, se puder priorizar, vai priorizar o Grenal e ele tem a Copa do Brasil ainda para disputar o título, né? Então... Ele não vai largar de mão o brasileiro. A pontuação do Grêmio não é ruim e o número de jogos do Grêmio ele ainda está muito, muito tranquilo para buscar uma vaga direta.
Ainda é muito tranquilo, mesmo perdendo um jogo ali, empatando o outro, até porque o Grêmio empata bastante. Falar nisso, vamos ver aí os empates do Grêmio aí. O Grêmio são 13, 14 empates, né? Ou seja, olha só, o Grêmio até... E aí, olha, chegar um Campeonato Brasileiro empatando, começa lá com o Ceará, passa pelo Corinthians, Flamengo, Vasco, Atlético Goianense, Fortaleza, Palmeiras, Inter, São Paulo, Corinthians, Goiás, Sport, Fortaleza e o Palmeiras, né? Esse jogo... Aí é jogo de time grande, aí foi mais ou menos até uma avant-première que a gente pôde ter já da decisão da Copa do Brasil, né? Mas é que a realidade é tu deixar de fazer pontos, e o Grêmio perdeu com Fortaleza, olha só, o Grêmio perdeu nada mais, nada menos que 4 pontos, deixou de ganhar 4 pontos. Foi um empate aqui na Arena e o empate agora recentemente, na semana passada, né? Quando o Renato poupou seus principais jogadores. Aí veio com o tanque cheio para o jogo com o Palmeiras. Mas precisa de vitórias, né? E essa vitória, como é o jogo do Inter também, é um jogo de 6 pontos, o jogo do Grêmio de amanhã também é um jogo de 6 pontos. É difícil de projetar o Grêmio porque tu vê o jogo contra o Palmeiras tem 2 tempos. O Grêmio alegou um pouco a questão do gramado, mas o Grêmio fez um primeiro tempo muito ruim contra o Palmeiras, mas foi muito bem no segundo tempo. Se o Grêmio for aquele do segundo tempo em todos os jogos, é um time que tem muitas possibilidades de ganhar de todo mundo também. Tá muito parelho o campeonato, né? É no detalhe que... o Grêmio, tomara que seja o Grêmio do primeiro tempo. Ou não, ele pode ganhar. Pensando pela ótica do Internacional, não é ruim que o Grêmio ganhe do Atlético Mineiro, desde que ele perca o Grêmio depois. Vamos nessa tua linha aí. Como é que tem que ser o Internacional? Mata o Galo, de repente. O Internacional com o Goiás foi um. O Internacional com o Atlético, com Fortaleza foi outro. Foi. Não, foi outro, totalmente diferente. Foi porque o Goiás teve um posicionamento tático muito bom. Amarrou o Internacional, não deixou o Internacional jogar. Já o Fortaleza, primeiro tomou gol muito cedo, né? Os 2 primeiros gols foram cedo que o Fortaleza ganhou, tomou contra o Internacional. E isso faz com que as coisas mudem. Aí tem que sair um pouco mais pro jogo. Relaxa? Não, tem que sair pro jogo, né? O Fortaleza. Ah, bom, com 2-0. Fortaleza tinha... Não, porque, mas quem faz 2-0... 9 minutos de jogo. 9 minutos de jogo. Qual é a proposta do Fortaleza? Qual é a proposta de qualquer time? Isso, para quem jogou, diz, vamos segurar os primeiros 15, que eles vêm com tudo. Depois a gente sai para jogar. Isso jogando no amador e jogando no profissional. É a mesma coisa se o teu time é um time tecnicamente mais fraco que o adversário. Que tu sabe disso. Tu sai segurando. Dá uma segurada. Pô, o Fortaleza em 10 minutos tá tomando 2-0. Só que o Fortaleza quis segurar com 4 atacantes dentro de campo. Até a posição deles era recuada no início. Mas qual era a ideia deles? Segurar para depois no contra-ataque, entendeu? Aí quando tu precisa ganhar, tu não tem mais quem botar, né? Não, aí tu toma 2 gols. Aí vem cá, agora tô com 4 atacantes, o que eu faço? Então a estratégia não funcionou. Foi isso que matou, né? E o Fortaleza continua jogando dessa maneira. O Goiás não, o Goiás... Tem jogado, se tu lembrar, do Goiás, maduro. O Goiás estava 3 jogos sem perder já. 2 ou 3 jogos. E agora ele foi e ganhou, não foi ele que ganhou? Não, foi o Curitiba. Não, o Flamengo, ele perdeu ontem o Flamengo 2-0. Perdeu para o Flamengo 2-0. O Curitiba ganhou. E o Flamengo, o Curitiba ganhou do Vasco. E o Flamengo teve que suar para ganhar. Mas aí foi lá, lá é mais difícil. Lá no Alê Pinheiro. Não, mas é difícil esse questionamento aí, e Avancini também. Porque agora é reta final de campeonato brasileiro, faltam 8 rodadas, a partir de amanhã fica faltando 7 rodadas. Evidente que o ideal sempre é tu ter resultado e desempenho, mas eu entendo que desempenho tu tem que começar a buscar e cobrar em meia competição. Agora, o Internacional teve esse desempenho, mas eu acho que agora a questão é resultado. Tu tem que fazer o resultado, o desempenho fica em segundo plano. Não, mas o Internacional tem, nos últimos jogos... tem sido estável. Eu acho que foi nesse jogo só que tomou 2 gols, né? Esse. Nas últimas 6 vitórias, foram os únicos 2 gols que tomou, não foi? Acho que foi nesse Acho aí. que é isso, né? Sim. O Internacional está mais equilibrado. Ele tá bem fechado. Sendo que um foi de pênalti que também não era para ter acontecido. Mas agora tudo é pênalti. O cara expulsou o cara do Corinthians num tapinha. E o outro Romarinho. Mas vem cá, vocês são contra o VAR? Hein? Não, eu sou. Eu sou. Eu acho que o VAR ainda assim... Eu sou contra o VAR do jeito que ele está.
Eu já disse aqui, tu quer que eu repita o que eu digo do VAR? Eu vou repetir, o VAR tem que entrar quando a bola entrou no gol ou não entrou no gol. Se o cara que marcou a falta foi fora ou dentro da área. E o cara está impedido. O resto ele não tem que entrar. Mas eu acho resto ele não tem que entrar. Ah, não, só um pouquinho. Tu viu que o pé dele foi mais alto? Pô, vem cá. É do jogo, velho. Os caras se batem no jogo, vem cá. Os caras se batem no jogo, eles estão dando falta. Vem cá, o futebol é um jogo de contato. Tu tá olhando a bola, quando tu vira, eu tô de frente, o Avancini vem de lá, eu me protejo. Aí eu levanto o cotovelo, dá no Avancini e expulso. Mas é regra, né, João? Não. Eu acho que a regra é falta. Tem falta na regra. Tem falta na regra. Não tem regra. Foi cá, os caras dão um cotovelaço e levam amarelo. Aí o cara dá um pisão no pé do cara, leva vermelho. Que regra é essa? Cotovelaço é agressão, que no fim acaba também sendo muita interpretação. Muitas coisas é interpretação. Sempre foi interpretação. Então deixa o cara que está em campo interpretar e não os três que estão lá em cima. Os caras lá em cima interpretam. Mas é que eu vejo o VAR é o seguinte, eu acho que o futebol envolve muito dinheiro hoje. Tá? O que acontece? Ameniza, isso está provado, que ameniza os erros diminuíram bastante. Agora, que tem que ter um aperfeiçoamento do VAR, isso não tenha dúvida. Tem que ser mais rápido a decisão. Na Europa, o VAR já é visto de outra maneira. Não se leva o tempo que se leva aqui para analisar um lance. Que é um absurdo. Não, se o cara e na Europa é o seguinte, se o cara não os caras olharem e não marquei, não foi, os caras dizem, acho que não, mas para mim não foi. Segue o jogo. Aqui, tu acha que foi? Aí lá de cima o cara acha que foi. Aqui o pessoal tem medo do replay da televisão de quem está olhando o jogo. Deixa eu Porque não gosta de não olhar o vídeo. Quando o cara tem dúvida, demora para olhar, vai olhar atrasado. Então olha logo, tu é o juiz do jogo, assume. Tu vai, o que é? Não, o cara fez a falta, acho que foi pênalti. Vai lá e corre e olha, né? Tu tem certeza? Fica aquele debate sem olhar. Deixa eu dar um grande abraço aqui ao João Carlos Locke, lá, que é do Grupo Hospecilo, que é nosso parceiro, nosso patrocinador, e fez lá, como diretor executivo no São José também, um grande trabalho. O São José que voltou ontem as atividades, aí já projetando, enfim, as atividades dessa temporada. Aí ele manda excelente programa, um abraço. Então, um abraço, João Carlos. Vamos dar uma olhada aí nos jogos da rodada desse meio de semana? Vamos ver o que interessa, o que não interessa a dupla Grenal. Ó, o Botafogo, né? E o Atlético Goianiense. O Botafogo já foi, né? Já. Que coisa louca. Né? Tem que ganhar todas. Pô, o Chumbinho, tu estava sendo cotado para assumir o Botafogo. Se tivesse assumido, tu não estaria nessa situação aí, né? Sem dúvida nenhuma. Não sei de onde é que tu tirou isso. Com certeza não estaria. Eu não sei de onde veio essa tua notícia, mas enfim, evidentemente se eu estivesse lá as coisas seriam diferentes. Viu só, então tu concorda, pelo menos. Concordo contigo, claro. Isso eu também Como concordo. é que eu não vou concordar? Como é que Ravacini, dá uma palavra a favor também? E não estaria, com certeza, estaria disputando aí, pelo menos a Sul-Americana com o Chumbo lá. Boa, Ravacini. O Bahia com o Atlético Paranaense. Correndo risco, Bahia. Correndo risco, o Bahia, né? Pai, o Vitória está indo para a Série C, né? C, cara. C, e o Bahia indo para a Série B, o que é o... Bom, o Avancini, nada melhor... Vamos só, depois a gente fala sobre isso, tá? O Grêmio e o Atlético Mineiro, aí o Curitiba também, lá do nosso Paulo Pelaib, que já recuperado, foi positivado com Covid. Mas acho que o Pelaib não está mais, né? Não está mais, eu acho que em função até... o Fluminense, aí o jogo importantíssimo aí, a exemplo... 3 decisões aí. A exemplo de Grêmio e Atlético para nós, esse jogo São Paulo e Inter. Aí depois o Red Bull enfrentando o Vasco, do Pofechó. O Pofechó que assumiu... Corre risco também. Assumiu ano passado e tirou o Vasco do rebaixamento. E agora de novo. Olha o clássico ali, ó, Flamengo e Palmeiras. Aí um vai matar o outro, né? Esse vai ser jogaço. Isso é bom que é quinta-feira. Dá para olhar. Fortaleza e Santos, aí, o Santos envolvido também. Fortaleza no risco. O Goiás e o Ceará e Corinthians e Sport. Mas eu não posso perder essa oportunidade aí, essa situação, né? Os dois, o Vitória indo para a Série C, o Bahia caindo para a Série B. E o Avancini fez um grande trabalho lá quando saiu do Internacional. E que ano foi? Saí em janeiro de 2015 e fiquei até o final da gestão do Marcelo Santana. Lá no Bahia. No Bahia, né? E o futebol lá é fortíssimo, né? Muito forte, né? Não tem a rivalidade daqui, né? O Bahia tem um domínio, né? 70% dos torcedores são do Bahia. Mas nós pegamos um período lá que o Vitória estava melhor, a gente não conseguiu subir, né? Nós chegamos lá, estava na B. Ficamos 2015 e 2016, fomos subir em 2016, o Vitória subiu em 2015. Caiu em 2016. E caiu em 2016. Então, isso pesou um pouco para o trabalho nosso lá, até porque o Bahia vinha de uma intervenção, um clube que estava totalmente endividado, quebrado, com uma série de problemas políticos, né, internos.
Mas a gente conseguiu fazer a base, reconstruir o clube e entregar para a gestão atual, que foi eleita, e que infelizmente está aí, sofrendo. Né? Se amanhã perder o jogo, eu acho que sela a sorte Porque a força dele, que né? tem o futebol na Bahia, né, dessas duas equipes aí, mesmo com a gente não tendo essa rivalidade, mas o público é muito grande, né? Mas tu sabe, Cadu, que o público é o soteropolitano, é o que mora em Salvador, né? Se tu vai um pouco para o interior da Bahia, a marca é Flamengo. Tio. Ah, bom. É as marcas dos clubes do Rio e São Paulo. Tanto que o clube que mais vendia a camisa depois do Bahia era o Flamengo, né? E aí você perde no contexto do interior, né? Porque eles não tinham uma cultura como nós aqui, sempre jogaram no interior do Rio Grande do Sul. Então, tu tem essa presença. Então, dentro dali da Bahia, das cidades vizinhas, né, de Salvador, você tem uma presença forte. Aí o Bahia domina, cara. A cada 10, 7 são do Bahia, 3 são do Vitória. E, infelizmente, o Vitória começou a descer lombo abaixo. Eu acho que não se recupera mais, né, porque foi um erro de gestões, uma atrás da outra, que começou lá em 2016. Né, e o Bahia conseguiu se organizar financeiramente, com um novo CT que é maravilhoso. Pena que não conseguiu dar esse ritmo para a equipe do futebol. Passou lá o Manos, passou vários, até o Anderson esteve lá, e o próprio Roger ele não conseguiu. Né? E com um orçamento muito melhor do que o nosso. Né? Imagino. Nosso primeiro ano, o orçamento era muito curto. Cara, muito curto. Mas nessa tua linha do Flamengo aí, até o Oswaldo Borges está dizendo assim, ó, time por time, acho que o Flamengo é melhor desses que estão nesse disputa. Mas esse ano é uma estabilidade incrível que qualquer projeção que tu fizer vai ser palpite. O Flamengo era dito, olha, eu estou ouvindo isso desde o ano passado, mas quando o Flamengo encaixar, não tem para ninguém, dispara, é campeão. E o Flamengo está na situação aí, né? Não, estou falando que a questão de camiseta aí, porque o Flamengo no Brasil todo, né? Isso aí. Ó, só não é no Rio Grande do Sul, cara. Só não é aqui. Só no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e São Paulo, nos grandes centros. Em Santa Catarina, antes de ser Figueirense e Avaí, eu torcedor do Vasco, do Flamengo. Em 2004, acho que 2004 ou 2005, o Internacional foi jogar uma Copa do Brasil contra o Vasco da Gama em Aracaju. O estádio era repleto, lotado, metade da torcida do Flamengo e metade da torcida do Vasco. A torcida do Flamengo torcendo para o Internacional, lógico. O Internacional ganhou aquele jogo com um gol do Gavilã de falta, de 1-0. Mas essa estabilidade... É impressionante o Nordeste. Por isso que não dá para... Não, o Nordeste tem muita força, não só na Bahia, né? O Nordeste em geral. Se não vira uma Copa do Nordeste, o que é? Aqui a gente não consegue fazer. Eu fiquei, sabe que eu agora... Você subiu, participou da Copa do Nordeste? Não, em 2011 não tinha Copa do Nordeste. Fantástico. Eu tive no Vitória e o presidente... que a Copa do Nordeste vale vaga na Copa do Brasil. Sim. E eu tive no Vitória em 2011, e o presidente era o Alex Portela, ele é o presidente da Liga do Nordeste, né? Mas ele também é diretor do Vitória. Também é diretor do Vitória. E o Paulo Carneiro, e na época ele e o Paulo Carneiro não se davam, eram oposição um ao outro. Na época é 2011. E agora eles estão juntos no Vitória e houve uma manifestação da torcida para saírem todos eles, né? Paulo Carneiro, o Alex Portela e não sei mais quem. Né? Estão cansados, né? Já são... Chumbinho, desde 2017. Né? Aí quando tu pega, como todos aqui no Brasil, apaixonado, e dentro da rivalidade lá, e o Bahia teoricamente melhor, sim. É complicado, cara. Sim. O clube financeiramente não está bem, não consegue se organizar. Vamos na tua área, Vancini, qual é o clube financeiramente que está bem? Vamos tirar o Palmeiras aí, o Flamengo, mas em função dessa pandemia até, qual é o clube? Olha, os clubes aí, o Grêmio conseguiu negociar jogadores, no Internacional, a diretoria que assumiu uma dívida aí de R$500 milhão, ou seja... Né? Fazendo um remanejamento todo, reestruturando, dispensas, enfim, né? No seu quadro funcionário. Qual é o clube que está numa situação boa nesse momento? Os clubes perderam bilheteria. Perderam, Cadu, mas na realidade isso é histórico, né? Esse problema que foi agravado pela pandemia, ele já vem se arrastando há muito tempo, né? Como diz o presidente Alessandro Barcelos, tu ia empurrando com a barriga o tempo, tu não pode mais negociar com o tempo. Que é o caso do Internacional agora, nós vamos ter que enfrentar a situação que é atacar a questão da dívida e tentar equalizar, se não sob pena lá na frente de pagar essa conta. Então, na realidade, a maioria dos clubes brasileiros, né, eu tenho uma teoria, eu acho que a gestão de 2 anos, que agora começa a mudar na maioria dos clubes que já não mudaram, o caso do Internacional é o primeiro ano que nós vamos ter a gestão de 3, tu consegue planejar melhor. Que 2 anos tu não faz nada. O primeiro ano tu vai tentar entender, né? E o segundo ano tu vai tentar ganhar alguma coisa nos 6 primeiros meses, que depois tu vai fazer campanha para tentar te reeleger e de novo.
né? A não ser quando tem uma situação que nós tivemos lá, o Chumbim viveu comigo lá, que a gente começou em 2000 e depois com o presidente Fernando em 2002 e ficou até... Eu comecei em 2002. Né? E aí se foi com uma tranquilidade. Então aí veio os resultados, porque tu tinha uma continuidade. Mas aí, não, são coisas diferentes. Né? São coisas diferentes. Em 2002, se chegou no clube, tinham 8 jogadores. Sem dinheiro. Mas foi feito o que eu digo... E 3.500, sim, mas foi feito um planejamento e se trabalhou em cima do planejamento. E aí tu conseguiu. Não, se ganhou o Campeonato Gaúcho que não se ganhava. Se ganhou o Campeonato Gaúcho em 2002, 2013 e se reelegeu. Em 2004 ganhou um ano tampão, que foi a mudança. Depois teve 2015, que foi aquele caso lá do Sveiter, né? Hein? Teve o caso do Sveiter em 2005. Não, mas aí o Fernando ganhou um ano tampão, que foi a troca da eleição. Ele acabou ficando 5 anos. Ficando as duas eleições, então deram mais um ano para ele. E aí teve 2004, 2005. 2005, 2006. Aí em 2007 ele sai. Aí em 2007 assume o Vitória. Que fica duas gestões. Mas segue a mesma gestão. Segue a mesma gestão. Se tu pegar o Giovani, até 2010. Mas fundamentalmente, a gente tem um exemplo. Mas o que eu quero, desculpa, Cadu, te interromper, mas uma grande coisa que todo mundo esquece, que agora o Grêmio vendeu alguns jogadores. Não, foi tu que disseste, desculpa. Então, tu disseste. O Grêmio vendeu alguns jogadores e equilibrou as contas. O Internacional, nessa época que foi vencedor, vendeu muitos jogadores e equilibrou as contas. O Palmeiras está se dando conta disso. O Flamengo já se deu conta disso. É verdade. Os clubes que trabalham a base, estão tendo Mas sucesso. o Inter esqueceu a base nesse período. Isso que eu queria que alguém E agora dissesse. a atual gestão, até a plataforma de eleição foi exatamente Eu quero cima. saber quem é que vai cuidar da base do Internacional. E está mostrando. Eu quero saber quem é que vai cuidar da base do Internacional. Eu ainda não sei quem é. Quem é o responsável? O Avancini pode nos dizer. Está dizendo da base? Quem é o... Não, tá o Julinho Camargo que vai fazer a transição. O Julinho que está lá. O Julinho Camargo é profissional de campo. O Damiani. Ele vai lá, né? Não. E tu tem hoje, né, Chumbinho? É uma realidade, os guris estão jogando aí. Não, tudo bem. Não tem... Mas quem é que vai ser o responsável por lá? Qual é a política da base, né? A base é tu trabalhar, revelar, porque é claro que você precisa vender, né, Chumbinho? Claro. Isso, a experiência tu já sabe, a gente passou por isso. Mas é isso. Né? E no Brasil, infelizmente, ainda tu vai precisar vender, né? Para poder não equilibrar as contas. O que nós temos que fazer não é gastar mais do que o clube arrecada. Esse é o primeiro ponto. Né? Porque os clubes acabam, na fã de ser campeões, vão gastando, né? Por um curto resultado de tempo, de 2 anos. Qualquer planejamento é atropelado. E é tudo gestão, mas a gestão, ela passa muito pela convicção. Você sabe que o futebol, a exigência do resultado faz, às vezes, tu mudar a tua convicção. Vamos usar o exemplo do Grêmio aqui. O presidente Romildo assumiu o Grêmio numa situação semelhante a que o Inter se encontra hoje. E qual é o momento do Grêmio hoje? O presidente Romildo foi. E esse é o primeiro ano que ele teve uma reeleição. O tempo foi mudado o estatuto, 2 anos, depois foi reeleito mais 2, e depois, inclusive, mudaram o estatuto. O presidente Romildo vai completar 7 anos à frente do Grêmio. Né? Tem continuidade, Então, né? A continuidade. Olha só, para você fazer a revisão do seu carro, aí é na Casa dos Pneus. 60 anos de qualidade, lá que é o caminho certo para você fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados. A gente está em época aí de férias, colocar o carro na estrada, né? Veraneio, vai e vem todo final de semana. Então, olha lá nos pneus e aproveite a promoção permanente que você tem lá, o Feirão de Pneus, Avenida Ceará 1055. Mas mesmo que você não viaje, mesmo na cidade, é uma questão de segurança, né? Tem que estar com os pneus legais. Então, o endereço está aí, Avenida Ceará 1055, mas nesse momento, para sua tranquilidade, segurança, ganhar tempo, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. Tá aí o telefone 51, o código de área 33424245. Então, revisão do seu carro, troca de pneu e outros serviços também que lhe oferece a Casa dos Pneus. Olha, a gente está nessa situação, nessa pandemia, né? Parece que aí a vacina está surgindo, a gente vê uma luz no final do túnel, mas a gente faz o seu teste de Covid. Então, o seu teste de Covid você faz lá na H-Pharma da Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, quase esquina ali por R$150, né? R$150 para uma pessoa, para mais de uma pessoa, aí 2 ou mais, aí fica R$130. Mas você tem que agendar, né? A sua ida até a H-Pharma da Benjamin Constant pelo telefone 51, o código de área 30300055, 30300055. E pelos protocolos aí, em 15 minutos eu já tenho o resultado, teste rápido que detecta anticorpos. Então, Benjamin Constant 1253, anexo ao posto, é o local para você fazer aí seu teste de Covid. Olha só, você está necessitando aí, precisando
reformar, fazer alguma coisa na sua casa, construir, seja o que for, né? Então você tem a Construtora Franz, que atende no Litoral, Porto Alegre e Grande Porto Alegre. No litoral, esse ano foi atípico, né? As pessoas ficaram muito lá nas suas residências no litoral, em função da pandemia, mas muitos fecham suas casas, só reabrem aí na época de veraneio, então sempre precisa de manutenção. Então você tem lá na praia, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, que você precisar, através da Construtora Franz. O orçamento é gratuito. Então chame o pessoal da construtora, faça um orçamento, né? E aí negocie lá com o pessoal da Construtora Franz. 2 telefones aí, além do que está aí na tela, o 51, código de área 997 48 52 24 ou o 991 04 94 24. Acesse o site da Construtora Franz, www.construtorafranz.com.br. Bom, aí o material de construção, aí o caminho é na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção, tudo que você possa imaginar, você possa precisar, atendimento personalizado lá da equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição, além de tudo em material de construção, tem luminárias, refletores, lâmpadas LEDs, né? Então, de maneira presencial, ou se der um problema aí no seu condomínio, na sua empresa, seja onde for, você tem o teleentregas. Estão aí os telefones para que você receba aí com toda tranquilidade através dos teleentregas da Ferragem Lampião. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? E a Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre favorecendo, facilitando, melhor dizendo, a sua vida. Então, cadastre sua chave Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. Olha, virou o ano e as promoções, aquela promoção da gráfica Clique Impresso com esses quadros aí maravilhosos que você está acompanhando aí, não pode deixar de adquirir essa barbada aí da Clique Impresso, que a Clique decora aí, tem inúmeras opções de quadros decorativos para a sua casa, com quadros incríveis e exclusivos, buscando sempre aprimorar sua decoração. Você também pode personalizar o seu. Olha, esses quadros, apenas R$ 119,00. E se assistiu aqui no programa, disse que assistiu, viu aqui, tem mais um desconto aí, né? Uma barbada. Pessoal do interior tem o WhatsApp aí, 51, código de área 996 78 15 28. E o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp também, tem aí a possibilidade direto lá na loja da Gráfica Clique Impresso, fica na Nilo Peçanha 2469. Olha, e a Gráfica Clique Impresso, não perca essa barbada, que pertence ao Grupo Impressul. Também nossos 2 toques para a CPL, Grupo Profissional Liberal. Então, também participe, né? Se associa à CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Quero mandar um grande abraço à nossa audiência também, doutor Cláudio Etzberger, né, que é o homem da odontologia do esporte. Grande doutor. Olha, com placa otimizadora, que favorece isso, na sua vida em todos os sentidos, equilíbrio, qualidade de vida, aquele que gosta de jogar um futebolzinho. Bom, é só você acompanhar as redes sociais do doutor Cláudio Etzberger, e principalmente o Instagram, que você vai ver, olha, o número de jogadores profissionais que usam a sua placa otimizadora. Eu posso provar, dá para jogar melhor ainda, né? Jogadores de todo o Brasil, jogadores da Europa, quando vem aqui também, todos com a placa otimizadora do Dr. Cláudio Etzberger. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo com a mensagem dos nossos patrocinadores e voltamos em seguidinha dando sequência aos nossos 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nosso 2 toques de hoje, recebendo aqui o vice-presidente de marketing, que agora com a nova diretoria, do presidente Alessandro Barcelos, que assumiu aí para o próximo triênio do Internacional. Jorge Avancini, Caco da Mota e Nilton Dumont, o Chumbim. Nosso 2 toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas que não só da sua residência, da sua empresa, seja onde for, né? Películas para carro e para residência, é um espetáculo as películas de residência que você tem lá. 2 endereços, a Avenida Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também segurança, tranquilidade, você agenda a sua ida até uma das lojas da Baidob, o telefone está aí na tela para você. Também para lavagem 5 estrelas, olha,
o nome já diz 5 estrelas, né? Um atendimento VIP lá do Marcelo. O seu cargo sai que é um brilho, sai que é um espelho total, né? E é diariamente, durante a semana, final de semana. Se você não tem tempo durante a semana, sábado está aberto, domingo está aberto, né? São mais de 30 anos, né, da lavagem 5 estrelas. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que ontem já reiniciou aí com contratações, enfim, as suas atividades para esse ano de 2021. São José que se manteve aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos 2 jogos aí pela Série B hoje. O Juventude, que precisava de uma vitória, terminou com 5-2, 5-2 para o Avaí. 5-2 para o Avaí, era importante essa vitória para manter aí... Perdeu o 4º lugar para o CSA. Perdeu, O CSA passou na frente. Pois é. Esse jogo era a chave aí para o Juventude aí, que quer a Série A do Campeonato Brasileiro desse ano, não é mais do próximo ano, desse ano. E o Brasil, né? O Brasil de Pelotas, que empatou com o já classificado, líder, campeão já, né? O América. Não, ainda não. Ainda não é? Não. Ainda disputa ali com Chapecoense. Com a Chapecoense, né? Não, boa disputa. Mas já o Chapecoense e a América são os 2 times que já estão, né, na Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Brasileiro, os jogos de amanhã, rodada do meio de semana, como está a classificação, mas fundamentalmente, principalmente, dos nossos clubes gaúchos aí, ó. Os que a gente falou, São Paulo ali, ó, com 56, o Internacional com 57, depois vem o Atlético Mineiro com um jogo a menos, né? Todos os times com um jogo a menos. O Atlético com 53. O Atlético, o Palmeiras, 29, o Grêmio. O Palmeiras, o Grêmio, o Atlético e o Flamengo. Até o 6º lugar. Dá para dizer, né? Depois lá embaixo estão Bahia, Goiás, Curitiba e Botafogo. A loucura é que os 6 se Mas enfrentam dos nessa 6 rodada, ali, todos em condições de chegar ao título. Todos se enfrentam nessa rodada. E todos se encontram. Todos se São Paulo enfrentam. contra o Inter, o Galo Essa contra o rodada Grêmio. define quem vai poder chegar. Mas até o 6º lugar Tira ali, alguém do caminho, né? todos com possibilidade de chegar ao título. Todos com possibilidade de chegar ao título. Principalmente não, até em função porque o do Atlético para baixo, até o Grêmio, todos com jogo a menos. Mas estamos jogos direto. O Grêmio vai enfrentar o Flamengo, né? Nesse jogo atrasado. Mas se o Grêmio não ganha do Atlético e o Palmeiras não ganha do Flamengo, esses aí praticamente dão... Acho que é cedo. Tipo. Tu acha cedo? Eu acho cedo. Faltando 7 eles rodadas. Tá gasto, Uma coisa é certa, cedo. não sei se vocês concordam. Depende Os da- anos anteriores aí, É cedo. olha, tinha clube que disparava e já era campeão com 6, 7, 8 rodadas. Agora já, faltando 8 rodadas, tinha anos que já tinha tido campeão brasileiro. Eu acho- Esse ano vai se decidir na penúltima e última Eu rodada. vejo o seguinte, quem vai última rodada. sair da briga é quem tiver na sequência, que é o caso do Inter e do Grêmio. Perder as duas na sequência. Por exemplo, o Grêmio perder para o Atlético e perder o Grenal. Aí acabou. Não, eu acho E o que se o Inter perde Palmeiras- para o São Paulo, estabilidade, o Palmeiras perde para o Grêmio. se o Palmeiras perder para o Flamengo e perder a outra, também tá fora. Não, mas aí não. Mas é que a gente está falando só dessa rodada. não, que eu dessa- digo, dessa é uma rodada. sequência de 2. Tá. Acho que uma rodada só para ninguém ainda é. Não, tá. Por Duas mais rodadas. que o Inter perdeu para o São Paulo, Não, tem o perdeu a Grenal, chance de liderar. Mas lá na frente o São Paulo vai perder, ele ganha o Grenal. Essa instabilidade que existe no campeonato É hoje, cedo, hein? olha, é muito cedo. Eu vejo a 8 rodadas, eu vejo a decisão 24 lá. pontos. Eu vejo a decisão lá na penúltima, última rodada, que daqui um pouco a decisão vai ser por Na ali. verdade são 24 pontos, são 8 Tem muita rodadas. coisa ainda. Bom, o Inter chegou, torcida do Inter no aeroporto, né? Vamos dar uma olhada aí, o Inter que embarcou hoje, né? Teve que ir pelo portão, né? Vamos dar uma olhada. Tá aí então, o torcedor colorado que está num entusiasmo grande. Olha, o Internacional que não tem um título relevante para 11 anos, né? Se não ganhar esse ano, são 10 anos, o último título relevante internacional
foi a Libertadores da América de 2010, que o Chumbo estava lá, o Avancini também estava lá. Estávamos os dois. E agora tem essa possibilidade, por esse entusiasmo aí. Fora isso, não ganha gauchão há 4 anos. Não, eu te disse títulos relevantes, né? Então, sim, fora o Gauchão é relevante. Também, né? Gauchão é relevante. Mas todos os títulos são relevantes. Não ganhar o gauchão por um tempão É relevante, ruim, né? O teu adversário é o Grêmio, rapaz. Não, evidente que sim. Pô, essa história vem aqui. cá. Essa história aqui só não é bom o gauchão para quem não ganha. Não, mas Se tu não mandar em casa, tu vai mandar onde, cara? Tem que A mandar em leitura é a casa, seguinte, quem é o teu pior adversário? É verdade. O pior adversário internacional é o Grêmio, e o contrário é verdadeiro. Tu ganha deles, pô, é relevante. Mas para ti, Avancini, a torcida com esse entusiasmo aí é bom, né? Nessa área de marketing aí, né? Sem dúvida, né? Principalmente se passar amanhã com um bom resultado, eu acho que isso anima, né? Num período. Já tem mais sócio ali? Né? Vai botar mais sócio, vai botar... o pessoal que está na Inadimplente vai se colocar em dia, a questão venda de camisas, enfim, tu movimenta tudo que, infelizmente, né, no ano passado, com a pandemia, a gente perdeu. Fiquei até imaginando se hoje tivesse possibilidade do público ao estádio, seriam 2 jogos, tanto lá de São Paulo quanto do domingo, de botar 55 mil pessoas. Esse jogo de né? amanhã, Grêmio Atlético, Arena lotada. Todos eles, né? Não, o que foi o Internacional, o que foi a Fortaleza, o Internacional vivendo esse momento. Então, eu acho que isso aí ajuda, né? E o mais importante, nós estamos precisando, de alguma maneira, resgatar a autoestima do nosso torcedor, que por todas essas questões, de não ganhar gauchão, de não ganhar Grenal, né, tá um pouco abalado, né? Então, e a gente vive nessa gangorra, né, Cadu? Quando um está bem, o outro está mal. Eu acho que os dois agora têm condições, até eu vinha vindo para cá, a possibilidade até, quem sabe, de se enfrentar aí na Supercopa, né, que vai ter de novo. Quer dizer, eu acho que são coisas que já é de novo a segunda vez que nós vamos. Nós tivemos a possibilidade da Libertadores no ano passado, que depois não aconteceu. Mas, enfim, eu acho que é um grande jogo, né, e é uma atração. E o mais importante para nós, né, é tu trazer toda a mídia para as nossas marcas. Eu acho que isso é fundamental. Fala um pouquinho dessa questão agora, da questão das redes sociais, da digital, que é um teu objetivo, é um trabalho que o Inter também foca nisso, né? Nós temos hoje, a missão passada pelo Comitê de Gestão eleito, 3 pontos fundamentais do marketing. É dobrar nosso sócio, chegar a 200 mil, né? Porque a gente acredita, como já viveu essa realidade dos 100 mil, que nós precisamos ter essa força financeira para ficar mais independente de outras coisas. Claro, aperta o cinto de um lado, vamos, né, trabalhar com a questão de redução, depois tornar o clube mais digital do Brasil. Por quê? Eu não tenho, né, o Beira-Rio tem uma limitação de 50 mil lugares. O que é o mais digital? Uma meta de seguidores? Nós temos que colocar o clube, no... colocar o clube na tua palma da mão, esteja onde tu estiver, né? Então, hoje, através da tecnologia, que quando nós fizemos lá 10 anos atrás o plano de sócio, tu não tinha as redes sociais, tu não tinha o streaming, tu não tinha nada de serviços que tu pudesse hoje disponibilizar a um torcedor que esteja lá na Austrália. Ele está recebendo conteúdo exclusivo, ele vai estar amanhã estaria vendo as imagens dentro do ônibus sendo deslocados para o Morumbi, de repente a entrada em campo, coisas que o torcedor... O sócio, né, ele valoriza isso. Eu tenho um filho que mora... Então, na realidade, hoje o cara reclama, eu sou sócio, mas eu não vou no estádio. Não, nós temos que levar o ambiente do Beira-Rio, através da tecnologia, perto dele. O streaming é uma realidade. Nós temos um contrato aí com a televisão até 2023, depois, quem sabe, ficar mais à vontade para poder negociar, porque essa é uma questão também histórica no Brasil. Os clubes sempre chegaram para negociar, não só a televisão, todos os seus contratos, sempre precisando de dinheiro. Eu tenho um filho que mora em Portugal, o Chumbo até é amigo do filho do Chumbo, é colorado, mas antes de qualquer coisa, eu tenho um filho que é colorado. Tem outro filho que é jornalista isento que nem eu, torce sempre pela gangorra de cima. Mas tem uma filha gremista, então vamos deixar equilibrado. Né? E ele tem essa situação, que vive lá em função... Então você poder disponibilizar isso, né? E aí a ideia do digital, e quando tu fala em digital, não é simplesmente só você estar na melhor ranking, é você disponibilizar uma ação de compra. Quer dizer, lá o Prachedes faz o gol, logo em seguida eu entro com a camisa dele em promoção e o cara vai comprar pelo celular, vai poder receber em casa, né? Ele vai ter, de repente, ao anunciar a contratação de um jogador, ele recebe em primeira mão a notícia, coisa que se usou muito na época dos 100 mil sócios, que depois foi abandonado, que é o SMS, que é o e-mail. Hoje o torcedor fica sabendo pela imprensa, né? Nada contra a imprensa, mas... Nós temos que tratar diferente o torcedor, né? Principalmente aquele que paga uma contribuição. A gente chama os europeus os fãs, né? O papo tá bom, mas eu tenho que terminar. Deixa eu fazer alguma referência aqui, ó. O Paulo
O Paulo César Valente, boa noite a todos aí, vamos Colorado, Paulo César Valente lá em Santana do Livramento, na nossa audiência, a Maria Lodi, o Márcio Copete, o Sérgio Vasco já fez referência aí, o Fernando Sommer, um grande abraço, o Saul Ramos também mandando um abraço a todos aí não posso fazer referência, tudo pelo menos algum. Bom, obrigado a você, obrigado, participação Cadu, aí. Né, estamos sempre à disposição, obrigado a quem está nos assistindo e aos amigos aqui, rever o Newton. É difícil, Chumbinho, falar nele, né? Eu sei. Valeu. Essas carecas aí estão brilhando, Tem que é uma parar e pensar. barbaridade. Olha o que brilha essas carecas. Valeu, cara. Valeu, obrigado. Valeu, Newton. Bom, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Cascaria mais premiado do Rio Grande do Sul. É Barranco e Barranquinho, é o complexo do Barranco e do Barranquinho. Essa é uma das tantas, né, delícias que você tem lá no Barranco, que você tem de maneira presencial ou pelo teleentrega, estão aí os telefones, takeaway, como você quiser, né? Para curtir as delícias, maravilhas. São aquelas promoções lá de vinhos espumantes que você tem no Barranco e no Barranquinho. E não esquecendo que de terça a sexta-feira, aquelas promoções do Barranquinho. É uma semana, são intercalados. É uma semana assada de tira Angus com R$ 28,00 ou na outra semana o entrecô Angus a R$ 28,00. Então, não dá para você ficar sem essas delícias do Barranco. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motors. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda Avenida Ceará 370. Olha, o Jefferson Fisternal continua aquelas promoções. Você não está de carro novo porque não quer, né? Para ter uma ideia, o Cerato 2.0 em 24 vezes com taxa zero, Sportage, Kia Rio, seminovos. Então, olha, aproveite, né? E saia de carro novo. Então, não tem que você não estar de carro novo. Agora, preço e qualidade, você só tem um lugar. É no Grupo Zafari. Tá chegando aí Guilherme Macalossi, conclusando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. Amanhã a gente estará um pouquinho antes do nosso horário, dividindo aí com o Virando o Jogo, em função do jogo do Internacional, que vale aí a liderança do campeonato às 21h30. Então, nós estaremos às 20h45. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.